Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Eu ia começar meu conteúdo no vídeo anterior e me empolguei um pouco aqui, uma espécie de discurso, de desabafo, e fugi do tema que eu queria abordar. Mas o inicial era basicamente o mesmo. Primeiramente dizer para vocês que existem temas que, ao serem abordados, é meio que irresponsável da parte de quem o faz não fazer de maneira mais complexa. Tentando ser objetivo, muitas vezes você é confundido e leva as pessoas dentro de um caminho errado da superficialidade, da futilidade. E são temas complexos, são temas sérios, são temas com situações graves envolvidas e que você não pode simplesmente passar por cima dando risada como um assunto qualquer. Estou falando isso porque eu estava observando a minha rede social e dentre ali as sugestões de conteúdos que o sistema manipula você a querer, tava lá uma ideia de Putin fala dos Anunnaki. Putin, presidente da Rússia, fala da ameaça dos Anunnaki. E o canal era de uma menina chamada Carol Copel, algo assim. Sabe? Eu já vi um ou outro vídeo dela no YouTube, ela tem um canalzinho grande até, dentro dos moldes de hoje. Tem um público cativo dela, fala com um jeitinho meio de menininha, que sabe, mas não entende do que está falando, e quer falar tudo sobre tudo, não entende meio que nada, mas a galera gosta muito disso. Se sente representada, se sente espelhada nela e tal. Não sei se tem aquela questão do ídolo, que você um dia pode ser igual a ela, eu não sei. Eu não curto esse tipo de canal, esse tipo de gente. Não assisti o conteúdo dela, mas vi o tema. E eu me lembro que esse tema, me lembrei imediatamente, cara. Foi até meio que incômodo da minha parte pensar nisso. Falei, mas será que o Putin fez alguma nova revelação sobre os Anunnaki agora em 2021? Porque é um tema que foi abordado já há anos atrás. A galera fala que foi em 2019, mas o Putin já fala de ameaças externas, inclusive insinuando essa possibilidade de extraterrestres desde que ele assumiu a presidência da Rússia, que ele teve a ideia de virar o popstar ali da Rússia e abordar assuntos clichê, modinha do momento e tal. O Trump fez muito disso. É uma autopromoção da sua imagem, virar o herói, falar a verdade que a galera não está acostumada a escutar e tal. E eu pensei, será que o Putin fez uma nova revelação sobre os Anunnaki? Sim, o Putin já falou sobre Anunnaki, o Putin já falou sobre Illuminati, o Putin já falou sobre guerra oculta, E são temas que, quando eu abordo, eu me empolgo. Então, eu não estou preparado para falar sobre isso agora, como eu gosto, com algumas anotações, alguns comentários que eu não posso deixar de falar, e um roteiro, uma espécie de roteiro, que é para eu não fugir, porque envolve uma série de outros temas paralelos, que tudo representa uma mesma história, uma mesma teoria da conspiração, o mesmo conteúdo, que com certeza vai alongar ali o nosso vídeo aqui para 30, 40 minutos, ainda vai ficar faltando um monte de coisa. Então eu não gosto. Eu tento ser objetivo para não fugir dentro do foco principal. Seria o Putin fazendo uma revelação sobre os Anunnaki. E aí eu tenho que entrar, explicar para vocês, Putin, presidente da Rússia, tá? Um grande líder mundial, tá? Anunnaki seria uma raça extraterrestre que estaria envolvida em antigas civilizações que já teriam estado aqui na Terra, que já teriam até governado a Terra, devido ao seu avanço intelectual e tecnológico comparado com o da época, e que estariam, talvez, envolvidos com o planeta Nibiru, o planeta X ou algo do tipo, ou seriam só extraterrestres infiltrados dentro da nossa sociedade, dentro da humanidade, que atuam de maneira imperceptível no controle de tudo, planejando uma invasão futura, ou simplesmente tomar o poder de maneira oculta. Isso seriam os Anunnaki. Então, um líder mundial como o Putin revelando que está em guerra com os Anunnaki e tal, seria uma grande revelação para 2021? Cara, do jeito que está de 2020 para cá, não vai mudar muita coisa não, cara. A NASA reconhecendo que não sabe o que são os UFOs, com vídeos oficiais, e mais uma série de profecias se cumprindo, tumulto político, convulsão social, pandemia. Cara, é mais uma. Só que o que me incomodou nesse tema, cara? É a forma como foi abordado. Um canal como a Carol Copel, tomara que esteja falando isso corretamente, falando sobre isso, sabe, me incomoda muito, galera. Porque pra mim é um tema muito sério.
Poderia ficar aqui, sei lá, horas, principalmente se eu estivesse tomando uma cerveja, trocando ideia descontraído com vocês, falando sobre isso. Sabe? Entrando nos temas paralelos ligados a esse, que também são interessantes. Principalmente para mim. E é uma coisa que, né, me chama atenção já há muitos anos. Sabe? Essa notícia é antiga, mas por que ela retomou essa notícia? Cara, a primeira coisa que me veio à cabeça, né, é a questão do sistema de censura. O sistema, né, o governo, o Estado, o culto que controla tudo, ele tem um grande mecanismo de censura. Existem temas que não podem ser abordados por qualquer um. Eles não querem que você saiba, que você escute, que você debata, que você pense sobre isso. Mas é perceptível para qualquer pessoa que existe algo errado. Que existe algumas desconfianças de que tudo não é o que parece. Né? Seria uma grande matrix, existem teorias da conspiração, existem, né, forças manipulando situações, né, ocorrências. Né? Não dá para você simplesmente achar que a vida é o que é porque é assim e pronto. É mais fácil pensar assim, é verdade, né? Mas não é bem assim. Você percebe que tem algo errado, algo manipulando tudo, algo, né, que induz você, que controla você de certa forma. Você está preso, você está amarrado, você está sendo guiado. Então, essa desconfiança faz com que você acredite, por exemplo, em teorias da conspiração, de governos ocultos, por exemplo, seriam os Illuminati, sei lá, os reptilianos, né, o establishment, ou, né, os grandes poderosos, a elite mundial, não sei, você pensa como você quiser, 13 famílias, tem vários nomes, o governo oculto, o governo das sombras. Existe algo do tipo, existem vários algos do tipo, tá? Só que você não pode abordar esses temas. Então o sistema, ele tem um sistema, quando eu digo o Estado, esse governo oculto, ele tem alguns mecanismos de censura que impedem você, né, de, apesar da sua desconfiança, chegar perto da verdade. Então, eles contornam, eles escondem a verdade de você. Simplesmente fazendo você ignorar que esse tema exista, por exemplo. E caso não seja possível, já que nesse caso você sabe que tem algo errado e vai procurar, né, saciar essa necessidade de dar sentido a essa sua desconfiança, né, o sistema tem uma forma mais perversa ainda de censurar. Não é só proibir as pessoas de falarem, proibir um youtuber, um digital influencer ou uma autoridade de revelar uma coisa grave sobre esse tipo de tema para você. Né? Eles têm uma outra forma, eles desenvolveram um novo mecanismo de censura, que é aquele que ridiculariza, né, desacredita o tema em si. Eles infiltram pessoas dentro, né, os grupos, os núcleos que abordam isso de maneira séria, infiltram pessoas não sérias dentro disso, né, para ridicularizar o tema, ridicularizar o conteúdo, aquilo que você desconfia que poderia ser verdade. E a partir do momento que aquilo fica ridicularizado, vira deboche, piada, meme, assunto modinha, você não dá mais a importância que deveria. E vendo a Carol Copel falando sobre Putin, né, e Anunnaki, do nada, assim, num videozinho de views dela, sabe, na hora me veio essa ideia. Porque é muito fácil fazer isso. Primeiro, que a parte de ridicularizar é simples, né, cara? É você pegar uma pessoa para falar superficialmente de um tema do qual ela não entende. Sabe? E para criar esse interesse desses canais, desses digital influencers, ou dessas pessoas idiotas que não entendem do que fala, mas vão falar, e acabam estando a serviço do sistema, ridicularizando um tema sério, é fácil. Você tem que transformar primeiro esse tema num tema modinha. O tema modinha do momento, que é o que eles mais gostam de abordar. A maioria desses digital influencers, dessas celebridades de rede, dessas autoridades, desses ídolos, desses heróis da galera aí da massa, a maioria deles não gosta muito de entrar em temas polêmicos, porque não querem perder seguidores. Seguidores é grana. Na verdade, são todos prostitutas de grana. E eles entendem que não dá para você abordar, por exemplo, um tema político, ter uma visão parcial sobre o tema, defender algo, né, que seja polêmico ao extremo, como a decisão de quem governa um país. É melhor não entrar nisso, porque eu vou brigar com um lado e eu quero os dois lados do meu aspecto, do meu público. Eu quero tanto bolsonaristas como lulistas, direitistas, esquerdistas, todo mundo curtindo um vídeo meu. Porque é ali que ele ganha dinheiro. Essas prostitutas ganham dinheiro assim. Então, né, primeiro, tem que atrair a atenção dessas prostitutas com o tema modinha do momento. Um tema que é meio que, digamos, imparcial ali, neutro. Qualquer um vai gostar, eu vou ver, sem objetivo, sem compromisso, né, naquele modelo meio do padrão de vídeos da rede social,
é bem curtinho, né? Fala de maneira superficial e tal, e vou assistir, vou dar uns 8 minutos para essa menina aí. Então é fácil você atrair as prostitutas. As prostitutas não vão se comprometer com temas polêmicos, mas procuram esse tipo de tema. Porque ela não quer perder uma view, ela não quer perder um like, não quer perder um seguidor, porque é grana. É grana. Mas também não quer se aprofundar muito porque não vai levar ela a nada, não interessa para ela. O que está sendo abordado, ou se é sério, ou se vai levar você a algum lugar. Se vai conduzir sua opinião sobre aquilo. Não. Só quer fazer você assistir ela falando durante alguns minutos. Então trabalha para o sistema. Só que trabalha de uma maneira perversa, né? Na censura pelo sistema. Quando você vê alguém, né, desse tipo falando sobre esse tipo de tema de maneira irresponsável, como se fosse um tema modinha, né, vou aproveitar aqui, vou criar uma polêmica em cima, vai vir uma galera de qualquer lado para me assistir e tal, está trabalhando a favor da censura do sistema, porque está debochando de um tema sério, está esculachando, está ridicularizando, está tirando a importância de algo que é sério. Quer ver o ponto que é sério isso? Sim, o Putin já falou dos Anunnaki, o Putin já falou dos Illuminati. Várias autoridades internacionais, né, hoje estão tomando coragem para falar de atividades extraterrestres. O próprio, né, Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, já falou dos Illuminati também no passado. Eles sabem que existem, eles reconhecem, eles têm as informações, têm acesso a esse tipo de coisa. Mesmo porque eles participam desses grupos. Os grandes grupos que dominam o mundo, o governo oculto, que são vários grupos reunidos ali, com seus próprios objetivos, nas suas disputas internas dentro do governo oculto, dentro do poder, mas que governam tudo abaixo deles. Então o Putin participa desses grupos, o Trump, os democratas, os republicanos, a Europa, quem controla os presidentes de países menores, como a América Latina ou da África. Cara, eles controlam tudo, eles sabem de tudo. Então eles estão em disputas internas. E eles gostam de ter uma parte do público, de ser o herói do momento, de ser um destaque, de ter uma autopromoção garantida em cima de abordar esse tema de maneira até irresponsável, brincando, debochando de você. Pode até ser sério algumas revelações que eles fazem, é verdade. Algumas não podem nem ser contidas, como é o caso da atividade extraterrestre hoje. Eles não estão revelando porque eles são legais com você e querem a verdade para você, porque eles não estão mais conseguindo controlar esse tipo de informação. Então eles vão aproveitar, para revelar de uma maneira controlada, porque é impossível impedir a grande revelação para vocês, que vai surgir muito em breve. Mas eles vão tentar controlar isso. Estou falando de atividades extraterrestres, como a NASA revelando seus documentos classificados lá e tal. Mas sobre o Putin lá, cara, deixa eu explicar, como é que eu posso dizer. Essas grandes nações mundiais, os grandes impérios, os grandes líderes, esses governos que realmente dominam o mundo, eu espero e acredito que eles fazem regularmente, e devem fazer isso mesmo, digamos que exercícios de controle, para manter ali a estrutura de Estado. Porque senão já tinha desmoronado todo o sistema que tinha hoje aí, cara. Não que isso seria exatamente ruim para a humanidade. Se fosse para mudar, para transformar esses modelos de controle de massa, esses modelos de Estado por algo mais saudável para o povo, seria interessante, mas não. Quem construiu esse modelo de estrutura de Estado já tinha uma ideia de controlar a massa. Então, não sei se seria tão ruim assim derrubar tudo, mas quem está no comando do Estado precisa preservar esse modelo, essa estrutura. É ali que está garantido o poder deles, o controle deles. Então eles fazem regularmente, não só o presidente da Rússia, não só o presidente dos Estados Unidos, não só alguém que manda no presidente do Brasil, por exemplo. Não, eles fazem essas atividades de manutenção de poder. Eles precisam disso. Entre as atividades para manter ali a estrutura de governo, a estrutura de Estado, que é de onde vem o poder deles, eles têm lá ideias de se antecipar a problemas, a ameaças a essa estrutura. É algo que pode ameaçar o controle deles, por exemplo. Então eu acho que individualmente ou localmente ali, regionalmente falando, ou uma questão até ideológica de projeto de poder, de grupos, eles têm essa ideia de identificar possíveis ameaças ao poder deles, e desenvolver formas de reagir, de aproveitar, de neutralizar essas ameaças. Então sim, por exemplo, a Rússia já falou sobre, o próprio Putin, quando falou dos Anunnaki, pediu para suas agências governamentais de suporte, a agência
né, militar, as agências de inteligência, né, as agências de manutenção de Estado, controle de massa, opinião pública, pediu para ali as pessoas envolvidas, né, as pessoas certas, as autoridades certas, desenvolverem lá um programa, lá uma escala, um roteiro, né, onde eles identificassem ameaças ao poder, no caso, né, e possíveis formas de reação, correto? E elencaram lá, né, as situações extremas, digamos que cenários apocalípticos, que realmente têm potencial de destruir, né, a estrutura de Estado deles. Lá na Rússia eu acho que foi identificado, né, possivelmente, né, são dois temas interligados, né, uma atividade externa, no caso seria, né, uma invasão extraterrestre, né, a aproximação de Nibiru, causando grandes colapsos na estrutura do mundo, né, e aí envolve questões climáticas, desastres naturais, né, a convulsão social com a queda do Estado, né, a derrubada de tudo que a gente acredita aqui, a estrutura, as leis, a consciência do povo aqui vai ficar em desordem. Né, seria uma tragédia apocalíptica, a aproximação de um grande astro que ia afetar a vida aqui na Terra. Ponto. Então, Nibiru, por exemplo, que seria uma imagem clássica disso aí, um astro, né, errante que se aproxima da Terra numa órbita elíptica e tal, e quando se aproxima causa, né, perturbações aqui na Terra e tal. Isso é cósmico, é algo muito maior do que, inclusive, governos vão conseguir controlar. Né, seria uma ameaça à estrutura de Estado, é óbvio, né, cara? Não só da Rússia, mas para qualquer um no mundo inteiro. Mas, localmente, né, o Putin elencou que esse é um cenário potencialmente apocalíptico. Faz sentido, né, cara? Né? Todo mundo devia estar pensando, preparado para isso. Né? Mas está lá, Nibiru seria uma ameaça externa desse tipo, desse nível. Né? Que vale a pena você promover ali estudos, pesquisas, né, e até estratégias para enfrentar, caso isso ocorra. Outro tema que eles sempre abordam na Rússia seria a questão de uma guerra contra um inimigo maior. Né? A Rússia se entende como o maior país do mundo, né, e o maior poder bélico do mundo e, sei lá, rivaliza aí, por exemplo, com os Estados Unidos e hoje a China. Então eles têm que se antecipar, por exemplo, né, como seria uma guerra entre esses países. Então guerra está lá também, entre os cenários possivelmente apocalípticos. Porque uma guerra nessa proporção, com países com poderio bélico, né, que tem Rússia, China e Estados Unidos, possivelmente é um cenário apocalíptico, cara. Não dá para você não pensar dessa forma. Então tá lá, é também um cenário. Nibiru é um cenário apocalíptico para a Rússia, uma guerra, né, de proporções mundiais é um cenário apocalíptico para a Rússia, né, e qualquer guerra que a Rússia esteja envolvida tem potencial, né, mundial. Né, e eles falaram também, o Putin falou, né, dos Anunnaki, que seria uma atividade externa, uma ameaça externa, assim como o Nibiru, que ameaça todo o poder do Estado. Né, tudo que a gente tem como a nossa realidade composta hoje seria, né, abalada caso se revelasse que existe, né, uma civilização extraterrestre, ou seja, não está sob o nosso domínio, nossa influência, nosso conhecimento, uma civilização extraterrestre que muito possivelmente é muito superior intelectualmente e tecnologicamente do que a gente. Então é uma ameaça ao poder de Estado deles. E o símbolo, né, assim como o Nibiru seria, né, o caos total aqui na humanidade, mas poderia ser um colapso climático, poderia ser a inversão dos polos ou uma atividade solar, né, extrema, né, tudo isso é uma atividade externa que ameaça o poder da Rússia. Uma civilização, né, extraterrestre, tecnologicamente, intelectualmente superior à nossa, à humanidade, também é uma ameaça, né, ao Estado da Rússia. Entende? E aí ele coloca o nome Anunnaki, porque os Anunnaki, eles têm conhecimento sobre isso, seriam uma civilização nesse molde, né, com esse avanço tecnológico, esse avanço intelectual muito superior ao homem, que estaria inclusive ligado à origem, né, do homem como ele se encontra hoje. Até a humanidade estaria, de certa forma, sendo influenciada até pelas atividades, tanto dessa civilização, quando veio aqui no passado, né, visitar o nosso planeta, né, e aí tem aquela questão das civilizações, né, anteriores, que foram aí esquecidas, ou são censuradas aí do conhecimento público. E tem aquela questão de uma influência oculta que eles têm até hoje, infiltrados dentro de postos chaves que governam a humanidade. Então é uma ameaça externa, cara, uma ameaça é um cenário apocalíptico muito bem potencializado. E sim, eu acho que uma grande nação tem que estar preparada para esse tipo de atividade, para esse tipo de situação.
Já falei para vocês, existe uma guerra oculta que esses grandes líderes mundiais não revelam ao mundo, mas, cara, estão aí em constantes, né, batalhas, né, fora, inclusive, do nosso nível de percepção. Uma grande explosão ali, né, um grande escândalo ali envolvendo uma questão política, poderes, derrubada de um presidente, subida de outro, e de repente tem uma outra atividade militar que você não entendeu ali, mortes específicas de pessoas importantes que não são reveladas para o mundo, né, e sabe, acontecimentos muito estranhos, que quando você vai ligando tudo, parece que tem sempre um sentido, uma ligação, é importante, foi importante para alguém aquele resultado, aquela consequência daquela ação. Então não é nada espetacular, né? Assim, nossa, que revelação mundial, Putin falando dos Anunnaki, quando isso foi feito lá atrás, em 2019, se eu não me engano. E é óbvio você entender que qualquer nação, estados como a Rússia, China, Estados Unidos, estão desenvolvendo equipamentos bélicos altamente, né, tecnológicos, avançados, para combater o quê? Um combater o outro? Logicamente que não, né, cara? Aí eu já vou remeter a outros temas, né, ainda mais paralelos e interligados, seria lá o efeito rebote de 1947, ou atividade extraterrestre, não só exclusivamente Anunnaki, mas de outras civilizações, junto com a formação aqui do homem, da humanidade, né, tudo. Sabe, a partir de 1947 a gente atingiu um grau tecnológico avançado com a explosão atômica, né, e a atividade do homem chegando à Lua, né, isso chamou a atenção de outras civilizações que começaram a interferir e fazer uma disputa, né, entre eles lá para quem ia influenciar, quem ia ficar, né, com o poder de controlar a humanidade aqui, ou que benefício iam ter em se ligar, né, ao homem, né, sabe, é uma coisa muito fora do nosso campo de percepção, que merece discussão espiritual, material, estratégica, conspiracionista, lá em níveis que não dá para ficar debatendo em um videozinho aqui de 20 minutos. Sabe? Mas tem que pensar nisso, galera. Existem esses cenários apocalípticos e os governos estão preparados. Vou dar um exemplo para vocês também aqui. A Europa está sempre muito preocupada, devido, acho que, aos traumas das grandes guerras passadas, no qual eles sofreram muito, né, por disputas internas, governos muito, né, às vezes fragilizados, porque as nações da Europa são muito dependentes de insumos de sustentação, de insumos de suporte à sua sobrevivência, que vem do externo, cara. Tem que ter uma ligação com outros países, com outras fontes. Eles não têm toda a água que eles precisam, eles não têm toda a comida que eles necessitam, nem todos os produtos, né, que a sua comunidade precisa para sobreviver. Então eles dependem, né, de comércio, eles dependem do controle financeiro, eles dependem dessa estabilidade de poder que eles têm lá. No caso de uma guerra mundial, vai abalar toda essa estrutura. Então a Europa tem muito medo de uma guerra mundial. É um cenário altamente estudado por aquelas nações. Inclusive essas nações chegam a interferir para que não aconteça, por exemplo, uma guerra mundial, que seria um cenário apocalíptico para eles, do qual eles estão preparados, tentando neutralizar, se antecipando. Eles chegam a se preparar operando, manipulando pequenas guerras locais, né, em pontos estratégicos, geopoliticamente, para que aquilo não evolua para uma guerra muito maior. Sabe, negociações, o controle do sistema financeiro para ter o controle sobre a massa, né, tudo isso ali é essencial para a Europa se manter ali. Então eles têm lá os cenários apocalípticos deles como esse, uma guerra mundial, que destrua toda essa estrutura, destrua todo esse modelo que beneficia eles, que sustenta, né, o esquema deles na Europa. Então eles não podem deixar, eles ficam se preparando para isso. Nos Estados Unidos eles têm muito aquela ideia de a estrutura interna deles, sabe, o estado interno deles. Isso é essencial para eles, é uma diretriz primordial deles dar. Não pode destruir, pode ter uma guerra externa, os Estados Unidos pode estar guerreando contra o mundo inteiro, mas internamente aquela estrutura tem que ser preservada. É o povo adorando a pátria, a bandeira, e admitindo e apoiando o governo em tudo que ele faça. O estilo de vida americano tem que estar preservado. Então é muito caro isso para eles. Deve ter também lá os seus objetivos ocultos, e isso deve ser também uma grande vantagem para eles, dentro das suas estratégias, seus estudos, suas pesquisas, o seu conhecimento. Então eles sabem que isso é muito importante, essa manutenção do estilo de vida americano. Então eles são muito preocupados, por exemplo, um cenário apocalíptico muito estudado pelos americanos, é uma guerra civil. Sim, eles se antecipam, eles se preparam, eles têm uma ideia de como reagir a isso. Existe um exercício antigo, uma teoria de conspiração antiga dos Estados Unidos, seria um exercício, uma atividade militar, governamental ali,
paralela, né, aos interesses do Estado ali, à realidade do Estado, seria o tal do REC 74. O que era? Seria uma intervenção militar, né, estatal, radical, né, que seguiria, passaria ali, desde a implantação de uma lei marcial, a prisão em massa de cidadãos americanos. Porque com a lei marcial implantada nos Estados Unidos, você ia suprimir direitos e responsabilidades do Estado, deveres do Estado, né, em nome da preservação da ordem, e isso daria poder, né, a esse novo Estado, né, ali um governo paralelo, fora momentaneamente da democracia, mas preservando futuramente que ela retorne ali, né, intacta, por exemplo. A ideia dele, esse REC 84, seria, né, estabelecer uma lei marcial para dar liberdade para esse novo governo momentâneo prender quem quisesse. E aí eles criaram, existem grandes campos de concentração, existem, né, tropas regulares, muito bem preparadas, né, bem equipadas, que hoje a gente até confunde, ou é verdade, é a própria FEMA, os campos da FEMA, os caixões da FEMA, os homens, os ônibus, as bases da FEMA, são grandes campos para, caso seja necessário, se implantar essa lei marcial e prender em massa uma grande parte da população, né, isso, né, ia preservar a ordem deles, para evitar uma guerra civil e destruir a estrutura de Estado deles. Esse exercício REC 84 é antigo, tipo, né, a ideia é essa. Mas esse modelo, essa estratégia deles para atuar, né, dentro desses cenários apocalípticos que ameaçam a estrutura de Estado deles, né, vem sendo atualizados, vem sendo modificados, né, adaptados às circunstâncias de hoje. Os Estados Unidos já previram várias vezes, e é até interessante, é um assunto que a galera aborda muito, até irresponsavelmente, né, está preparado para um apocalipse zumbi. Por quê? É uma atividade com um cenário apocalíptico extremo. Qual seria a ideia de um apocalipse zumbi? Ah, igual filme, igual você viu no livro, igual você viu no jogo? Não sei, pode até se aproximar disso, né? Características pessoais ali, pessoais, exclusivas do vírus ali, né? Mas não é a ideia dessa. O que eu estou querendo falar para vocês é que iria ameaçar toda a estrutura de Estado deles. Uma pandemia com um vírus mortal que derrubasse, né, o modelo atual de governo, de comunidade. Cara, é uma ameaça externa, né, fora do controle deles ou dentro das medidas que eles podem controlar, mas que poderia abalar todo o sistema deles. Então, é uma ameaça que tem que ser identificada e eles têm que estar preparados para enfrentar isso. Pois é, não é que eles estão preparados para enfrentar um apocalipse zumbi. Eles estão preparados para enfrentar, inclusive, um apocalipse zumbi. Mas qualquer pandemia mortal, um vírus mais agressivo, um ataque, né, dentro de uma guerra biológica, eles têm que estar preparados para isso. É um cenário apocalíptico. Então, assim como o Putin está preparado para uma atividade externa, e os Estados Unidos também, né, quando eu digo uma atividade externa, estou falando de um ataque extraterrestre, uma civilização tecnologicamente mais avançada, existem armas, existem agências governamentais que trabalham em torno disso, a inteligência, né, uma tecnologia oculta que nem é revelada para o público, voltada, né, para esse tipo de ação, né, eles também estão preocupados com isso. O Brasil, você acha que o Brasil não está preparado? O Brasil é totalmente fora desse sistema. O Brasil não está preparado para nada. O Brasil já foi, se não pessoalmente, não teve esse interesse dos grandes governadores aqui, os governantes locais, né, governos do mundo entendem que o Brasil é essencial, é um ponto-chave, por exemplo, para sustentar, em caso de um colapso externo, né, água e comida para uma parte da população mundial. Inclusive os grandes governos da Europa, a Rússia, os Estados Unidos, veem o Brasil como um ponto estratégico nesse ponto. Suporte à vida. Tem muita comida, muito espaço para você desenvolver a agricultura aqui, tem muita água potável, é um refúgio, digamos, geopoliticamente interessante, é um país que pode dominar a América do Sul inteira aqui e se isolar do restante do mundo. Quem controlar isso aqui está muito bem resguardado. Por isso que existe essa disputa de grandes nações do mundo para controlar o Brasil. E aí eles controlam os presidentes, os governantes do Brasil para manter essa ideia, sempre a sua mão ali. Os Estados Unidos têm muito desse interesse. Então, presta bem atenção, o Brasil, se não foi, digamos, seriamente estudado, esses cenários apocalípticos, é um cenário apocalíptico o colapso climático, que pode afetar o mundo inteiro, mas o Brasil também. Então o Brasil tem, né, alguns estudos, tem algumas ideias, né, de preparo. É um cenário apocalíptico que precisa ser debatido aqui no Brasil. O colapso climático, seja qual for o motivo de chegar a esse colapso climático, por exemplo, desmatamento, aquecimento global, uma outra atividade, né, comercial, depredatória, sem limites, né? Não importa, o colapso climático pode destruir a estrutura de poder no Brasil. Então você precisa estar antecipando a isso.
Precisa se preparar para isso, como qualquer governante sério faria. O Brasil já esteve, olha só, cara, que coisa muito louca. O Brasil já foi estudado, né, como uma possível fonte, origem, né, de uma pandemia mundial, mortal, como aconteceu agora com o coronavírus. Não por questão, né, de interesse de um governante do momento, um presidente, uma missão, né, um projeto de matar algumas pessoas. Não, não, não. É porque com o desmatamento, o avanço do homem sobre, né, o meio ambiente pode gerar esse conflito, né, pode revelar novas doenças. Isso é óbvio. É esperado, inclusive, pelos cientistas. E essas novas doenças podem ser que sejam mortais para o homem, porque a gente não está preparado para enfrentá-las. Então pode sim, né, o Brasil ser o celeiro para uma nova pandemia mortal mundial. A pandemia já é mundial, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer? É um cenário apocalíptico, cara. Então mesmo um governante brasileiro estando, né, ignorando esse tipo de situação, outras autoridades mundiais que controlam o mundo percebem, entendem isso. Tem lá os seus estudos, tem lá estratégias de ação, de reação, para caso surja um vírus mortal. Pode surgir aqui no Brasil, existem grandes indícios que isso vai acontecer, o que pode acontecer, como pode surgir na China, como pode surgir nos Estados Unidos, como já surgiu a gripe espanhola, como pode surgir na Europa, como pode surgir lá na Rússia, lá na Sibéria, lá, né, com o derretimento da camada polar. Cara, você tem noção das possibilidades de abordagem desse assunto, de falar de maneira séria? Aí vem uma prostituta das redes sociais, não tô falando que a menina é puta, tá? Tô falando esse digital influencers, essas celebridades de rede social que se comportam como prostitutas, fazem tudo por um like, por uma view, por um seguidor, porque é grana pra eles, e pra uma prostituta tudo que importa é a grana, e aí aborda de maneira bem fútil um tema que é sério, ridicularizando uma coisa grave como essa, uma coisa que pode ser abordada de maneira bem mais complexa e tal, né, que pode agregar algum tipo de conhecimento a você, e aí eu vou falar aqui só para ganhar uma view, um like e compartilhar meu vídeo. Ai, que lindo eu sou, agora a heroína de vocês, e eu vou ganhar, vou comprar uma casa, vou fazer um vídeo aceitação no próximo ano, e aí, mano. Me irrita, cara. Me irrita. Desanima quem fala sério sobre esses assuntos. Desanima quem gosta de falar sobre isso, quem tem o que falar sobre isso. Então lá, ó. Trabalho, acham que estão revelando alguma coisa para a população, e aí tem uma galera aqui, o público que olha para ela e fala assim, não, ela está revelando as coisas aqui. Quando o que ela está fazendo é exatamente o contrário, está trabalhando pela censura, ridicularizando o tema. Abordando de maneira fútil, de maneira superficial, né, tecnicamente objetiva, mas é porque não sabe se aprofundar no tema e nem quer se aprofundar. Todo o interesse de uma pessoa como essa é trabalhar pelo sistema sem nem saber que está trabalhando, é só uma vendida, é paga para isso. Para ela é só um tema modinha, uma oportunidade de negócios. Mas está trabalhando, ridicularizando um tema sério como esse.